Meu nome é Wilton, sou residente aqui em Campo Grande, né? Embora não tenha nascido aqui, mas conheço Campo Grande desde que nasci, então eu tenho um amor muito grande por essa terra. A família da minha mãe, né, toda daqui, que era zona rural, ainda não era zona oeste. O que se construía aqui em cultura pouca gente sabe. Por ser roça, por ser subúrbio, as pessoas achavam que não tinha nenhum movimento cultural. Mas nós tínhamos. Eu acho que um dos primeiros movimentos culturais que eu me lembro, né, que movimentava não só a população de Campo Grande, como atraía pessoas de outras regiões do Rio de Janeiro, inclusive da Zona Sul, eram as festas de igrejas. Então nós temos, todo mundo pensa assim, festa de igreja grande, igreja de Nossa Senhora do Desterro, atraía pessoas, sim, mas a festa que mais atraía pessoas eram duas igrejas, era a igreja de Santo Antônio, ali na Curva do Matoso, né, onde nós tínhamos um coreto, e não temos quase registro disso, e era um coreto improvisado, porque ele estava sempre mudando de lugar, mas estava sempre lá. E nessas festas vinham pessoas, né, da Zona Norte, da Zona Sul, e vinha gente inclusive de Niterói. E não só essas pessoas, vinham artistas, né? As vedetes da época, nós tínhamos artistas de rádio, muita gente frequentou Campo Grande e pouca gente se lembra disso. E a influência dessas pessoas era tão grande que atraía novos artistas para cá. Inclusive, essa fomentação de arte em Campo Grande, ela começa pelos clubes. É uma outra coisa que deve ser citada, não deve ser esquecida. Nós sabemos que tivemos o Clube Luso Brasileiro, né, o Clube Campo Grande, que isso tudo é um pouco mais para cá, o Clube dos Aliados, mas e os clubes pequenos? Que atraíam os grandes cantores da época, Roberto Carlos, né, The Fevers, os grupos, o trio Ternura, tanta gente veio para cá, e aí a gente pode lembrar desses clubes que hoje são desconhecidos, mas nós tínhamos o clube, por exemplo, Flama, ali na Estrada do Cachamorra, quem lembra? Nós tínhamos um clube que era uma data, eu não me lembro o nome do clube, que ficava ali perto da praça da garagem de bonde, que era um clube pequeno que também atraía essa gente. Então, quando esses artistas vinham para a região, valorizava a região e muitos artistas da época queriam conhecer. É claro que não tinha evidência de mídia, porque a TV não projetava isso, mas as rádios falavam muito, todas as rádios da época, naquela época era a rádio AM, não era a FM, né? Então nós tínhamos esses clubes, e eram clubes pequenos e que traziam coisas interessantes. Por exemplo, na década final de 50, início de 60, as meninas americanas começaram com aquelas modas de vestido de bolinha, né? Então no Clube Itaquê, que era um clube muito pequenininho, porque a população era pequena, as moças todas se vestiam com esses vestidos de bolinhas. Aquela região ali da Estrada da Posse, onde era o Clube Itaquê, passou a ser chamado de Vale das Joaninhas, por causa do vestido de bolinhas. Então, quando essas meninas iam às festas em Campo Grande, levavam a moda. E levavam a moda para onde? Para a festa da igreja de Nossa Senhora Aparecida, aqui na Estrada do Mato Alto, ali entre o Morro Cavado, tem uma igreja de Nossa Senhora que era uma capela na época. Ali até hoje nós temos o coreto. Então existe. Eu acho que em Campo Grande hoje só existem dois coretos, é o do Rio da Prata e o da Nossa Senhora da Aparecida, porque os outros todos acabaram. Acabou o coreto da Praça do Magali, acabou o coreto de tudo que foi lugar, nós não temos mais, mas estão nas nossas memórias afetivas, como cada aparelho de chafariz, né, que nós podemos localizar, precisar exatamente onde eram cada um. E isso tudo que as pessoas pensam que é muito pouco, era um lugar que atraía jovens. E onde há jovem, há cultura, porque há aquele intercâmbio, e pessoas de Santa Cruz vinham para cá, dos bairros adjacentes, de Bangu, Realengo, muita gente, e essa troca fazia com que a cultura crescesse em Campo Grande. Eu lembro muito também de um espaço que as pessoas não lembram mais, infelizmente. Embaixo do viaduto ali em Pedro, ali era um jardim
projetado, belíssimo, e tinha inclusive uma pista de patinação, com aqueles postes do século XIX, né, aqueles bancos de ferro do século XIX, tudo isso foi tirado, como as pracinhas do Largo do Correia, que também era nesse estilo, a pracinha do Largo de Inhoaíba também era tudo nesse estilo. Todo esse material sumiu nas épocas eleitoreiras e tal, com a desculpa de que estavam trazendo a modernidade para os bairros e, na verdade, estavam trazendo aquilo que é mais linear e mais pobre culturalmente. E acabaram afastando esses grupos. Então esses grupos trocavam ideias e muita gente produzia... era um sarau ao ar livre, porque as pessoas declamavam, as pessoas cantavam, as pessoas faziam jograis atrelados ao carrinho do pipoqueiro, do sorveteiro. Quer dizer, era uma estrutura rural, né? Era uma estrutura interiorana, mas era uma estrutura de cultura, porque ali foi crescendo, inclusive foram crescendo grandes nomes da própria região, como Dilson de Alvarenga Menezes, o próprio professor Moacir Baixo. Toda essa gente viveu essa época e ela, não sei o porquê, as pessoas acabaram esquecendo, mas eram épocas importantes porque trazia essa movimentação cultural do jovem, que também angariava a atenção das crianças, que também angariava a atenção das pessoas mais idosas. Então eu acho que esses pontos, né, os aparelhos de chafariz, falar das salas de projeção, é engraçado que se fala tanto de subúrbio, de roça, mas era um local que tinha muita sala de projeção. Nós tínhamos sala de cinema, que a gente diz, né? Nós tínhamos em Vila Nova, nós tínhamos em Inhoaíba, em Cosmos, nós tínhamos na pracinha do Comari. E nós tínhamos, além dos cinemas, né, tínhamos um outro que ficava ali próximo, ali na Rua Campo Grande, por ali mais ou menos, quase chegando a Vitor Alves. Então eram muitas salas de projeção que acabaram sendo esquecidas, ninguém guardou esse material. É um material vivo que quem trabalhava muito isso, né, já infelizmente faleceu, foi o professor João Fernandes Filho. Era um professor de língua portuguesa, né, das escolas públicas da região do Charles Dickens, né, a Escola Municipal Charles Dickens, e a Escola Venezuela, que na época funcionava na parte da tarde como Ginásio Estadual São João de Brito. Então, o João Fernandes era um homem que trazia, ele tinha esse cuidado de guardar a memória de Campo Grande, ele filmava. Eu fiz o meu primeiro filme com ele, chamado Trabalho Pesado, e depois desse Trabalho Pesado fizemos Meio Fio. Foi assim que eu adentrei o cinema, isso por volta de 1975. Foi ele que me levou, inclusive, a pisar no teatro Arthur Azevedo pela primeira vez. Então era um homem que trabalhava não só a cultura para quem pertencia à classe cultural, mas ele trabalhava dentro das escolas. Eu sempre digo, tudo começa dentro da escola. Se você tem um professor engajado, levando, o aluno vai despertar. O aluno só não gosta daquilo porque ele não conhece. Então, eu acho que a gente deve abrir para todas as vertentes novas, mas a gente tem que trazer essas memórias afetivas, porque é a raiz nossa, é o alicerce. Se você traz essa cultura, e principalmente a cultura local para o aluno vai começar a valorizar. Nós tínhamos, até algum tempo atrás, até a década de 80, pessoas que moravam aqui, que tinham uma história aqui. Como o bairro cresceu, né, ele recebeu muita gente de fora, esse estado de pertencimento quase não existe. Então a pessoa não valoriza. Mas se ela conhece a história do bairro, se ela vê que as pessoas do bairro estão incentivando cada vez mais a esse conhecimento, né, e a esse cuidado, ela também vai valorizar. A minha preocupação é essa. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, eu não sei como, né, seja em qualquer tipo de mídia, seja nas escolas, mas movimentar, criar grupos de movimento que venham a valorizar a nossa região, porque ela tem história, né? E não é uma história boba, é uma história de relevância na cidade do Rio de Janeiro, na história do Rio de Janeiro. Haja vista o Mendanha, haja vista Freire Alemão, tantas coisas, né? Então acho que é importante a gente buscar esse caminho. Eu sei que não vai ser a solução, mas eu acho que é um caminho para um despertar de novas gerações, para cuidarem, para buscarem, para saber. E também divulgar,
Porque se nós temos as mídias de Instagram, Facebook, não importa qual, se a gente divulga isso, se cada um compartilha, se cada um comenta, se cada um busca e coloca um conhecimento a mais, porque nem tudo que eu vou divulgar, eu sei nem tudo que a Silvia Fernandes vai divulgar, ela sabe, cada um sabe um pouquinho, se todo mundo agregar, nós vamos ter uma história fantástica. E se a gente guarda essa história, ainda que seja virtualmente, que é o nosso início, o bom seria o físico, né? Mas ainda que seja o nosso início, nós já temos um bom material de estudo, nós já temos um bom material de pesquisa e nós já temos um bom material de ação. Porque o que precisa, a minha geração está vindo embora, o que tinha que ser feito, que se não fez, já não dá mais tempo de fazer, ou dá tempo de fazer, faz-se pouco, mas as gerações novas estão com pique, elas podem fazer. Agora, nós temos que colocar para elas esse amor, né? Elas têm que entender que o lugar de pertencimento, ele é a raiz de cada um. Né? É a dali, é o nosso. Eu sempre falo, Campo Grande, muita gente fala uma frase muito bonita: Campo Grande é meu país. Eu acho que é isso mesmo, é a nossa nação. Se a gente funciona bem dentro de Campo Grande, a gente vai funcionar bem dentro de qualquer lugar. Agora, se eu não funciono bem aqui, como é que eu vou querer funcionar bem na Zona Sul, lá em São Paulo ou qualquer outra parte do mundo? Eu não vou conseguir. Eu preciso estar bem aqui, trabalhar por isso aqui, porque ainda é o meu espaço, é o meu limite. Quando eu saio daqui, eu vou produzir o que eu estou fazendo aqui. E não tentar levar uma coisa que ninguém não viu o que está aqui, como é que vai ver lá fora depois? Como é que eu posso adentrar um outro espaço que não é meu? Eu só posso adentrar um espaço que não é meu quando eu produzo bem no meu espaço.